Pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam muito bem. E a ideia dessa leitura, dessa reflexão que eu proponho ao dia de hoje, como eu percebi uma certa dificuldade de nós entendermos a questão da própria relação do espírito, dessa relação da evolução das espécies, da questão dos próprios seres vivos, eu proponho para nós aqui uma série de perguntas do Livro dos Espíritos para que nós possamos, por nós mesmos, chegar às nossas conclusões. Então, eu queria trazer para nós algumas questões para que nós iniciemos essa jornada, digamos assim, em busca dessa compreensão. Então, eu queria começar primeiro trazendo para nós aqui, sobre os elementos gerais do universo. É importante que nós pensemos nisso. Nós estamos falando dos elementos gerais encontrados no universo. Nós trabalhamos espírito, vindo desde o princípio inteligente, e nós falamos também sobre matéria, desde o princípio material. Então, a questão 23 do Livro dos Espíritos vai perguntar o que é espírito. Espírito com E minúsculo. Nós estamos falando do princípio inteligente do universo, do princípio espiritual. Esse espírito com E minúsculo não é um espírito individualizado. Há uma separação muito grande entre o E com espírito maiúsculo, já individualizado, já em condições de encarnar, já envolto do perispírito, do corpo espiritual, já trazido à inteligência desenvolvida. Esse é o E maiúsculo. O E minúsculo é o princípio espiritual e ele vai se desenvolvendo. Então nós vamos trabalhar na ideia do espírito, princípio espiritual, e da matéria como um princípio material, como sendo os dois elementos, então, gerais do universo. Deus como a estrutura que nós apresentamos, Deus como Criador, no topo disso tudo, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e depois abaixo, dois elementos que ele, então, vai trazer para nós, o princípio espiritual e o princípio material. E dentro disso nós trabalhamos ainda nesse aspecto material o fluido cósmico universal, que é o meio pelo qual nós conseguimos fazer algo espiritual agir no que é material. Porque se são diferentes, precisaria ter aí um meio para que ambos pudessem então interagir. Surge então fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados nele. Mas então na questão 23, nós vamos começar. Nós estamos falando dos elementos gerais do universo, que é o espírito, não nós, o princípio inteligente. O espírito é o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do princípio inteligente do universo, do princípio espiritual? Qual é a natureza? Não é fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. O princípio inteligente, o princípio espiritual, nós não temos linguagens para isso. Nos falta sentido para compreender isso. Para vós, para nós, ele nada é. É como se para nós nada fosse. Porque eu não consigo ver, eu não consigo sentir, eu não consigo compreender, ter a sensação. Não. Então, para vós, ele nada é, por não ser palpável. Nós estamos falando de um princípio espiritual que não é palpável. Para os espíritos, entretanto, para nós, entretanto, é alguma coisa. Então, na condição de espíritos libertos do corpo material, o princípio inteligente é alguma coisa.
ficais sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, ele está afirmando de novo que o nada não existe. Nós trabalhamos, inclusive, que existe no espaço, que para nós é desconhecido, mas que não há um vazio no espaço. Falamos tudo isso, né? Tá. Quando nós entramos, então, nesse capítulo, no capítulo 1 da segunda parte, que vai trabalhar sobre os espíritos com E maiúsculo, que agora somos nós, a origem da natureza dos espíritos. Então, é aqui que nós vamos trabalhar a origem da natureza do espírito. Nossa, a partir daqui eu sou. A partir daqui eu sou. Com o E maiúsculo, como é colocado para nós na questão, ó, que definição se pode dar dos espíritos? E maiúsculo, individualizado, com inteligência, com corpo espiritual, podendo estar no corpo material ou não, encarnado ou desencarnado. E maiúsculo, eu já trago individualidade, eu já trago a inteligência, eu já trago moral a desenvolver, já trago livre-arbítrio. Então, a partir da condição E maiúsculo, agora eu sou. Então, antes eu era? Não. Quando nós começamos a ser? Quando nós chegamos à condição de E maiúsculo. Por isso que antes, no princípio inteligente, ainda que nós estivéssemos estagiando em outras fases, nós não éramos aquelas fases. Nós passamos a ser no E maiúsculo. Então, Kardec vai perguntar que definição se pode dar dos espíritos. Resposta dos espíritos. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora o mundo material. Então, quando nós estamos falando do espírito, está fora do que é material. Há dois elementos, o material e o espiritual. O espírito com E maiúsculo não é o corpo. Ele está falando, ó, fora o mundo material. O espírito com E maiúsculo é algo além da matéria. Que ele se desenvolve, se transforma, se elabora a partir do princípio espiritual, a partir do princípio inteligente e vem criando condições de virar E maiúsculo. Kardec coloca uma nota, a editora coloca uma nota. Ó, a palavra E maiúsculo é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Enquanto elemento inteligente do universo, eu era? Não. Quando eu passei a ser, eu sou, quando eu chego à condição do E maiúsculo. Por isso, tomar cuidado, porque senão nós vamos achar que eu era uma pedra, eu era uma planta, eu era um animal. Não era. Agora, eu sou. Há uma diferença para nós entendermos aí nesse encadeamento, nesse elo de desenvolvimento, porque nós estamos olhando a própria evolução das espécies, olhando a Charles Darwin, por exemplo, junto ali com Kardec, né? Nessa fase, e nós estamos achando que na evolução das espécies, Charles Darwin está trabalhando a evolução do espírito, com E maiúsculo, e não está. Ele está trabalhando a evolução das espécies. É preciso que nós olhemos as questões das estruturas corporais extraindo da análise o espírito. Eu não posso considerar o espírito nessa evolução das espécies olhando pela ótica de Charles Darwin, que está alinhado com a ciência e com a própria doutrina. Mas quando nós olhamos na adaptação, na seleção natural, nós estamos falando de corpos, de estruturas corpóreas, e não do espírito. Há uma diferença muito grande. Aí nós vamos avançando um pouquinho.
Nessa primeira parte aqui, nós vamos trazer então uma questão que nós começamos a debater lá atrás, né? A trabalhar sobre a formação dos seres vivos. E aí nós trouxemos que seres vivos não são necessariamente apenas os homens, são qualquer ser vivo, uma bactéria como sendo um ser vivo. Qualquer ser vivo que traga em si uma célula de vida, isso é um ser vivo. Nós estamos falando da evolução de um princípio inteligente também contido na bactéria. O princípio espiritual contido na bactéria. Então, vamos lá. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Da onde veio para a Terra os seres vivos? Não os seres humanos apenas, os seres vivos. Qualquer ser vivo, desde os menores, desde as bactérias. Sabemos nós, então, que começa o reino, muitas vezes, quando vamos olhando a questão da evolução, a origem nossa pelos reinos começa onde? Nos oceanos. Então, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Começou, mas a Terra antes não existia. Para onde veio? Então, já existia fora da Terra? Porque a Terra não é o primeiro planeta a existir. Já estudamos sobre isso. A Terra lhes continha os germens, os embriões, digamos assim, né? Que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Então vamos lá. Ser vivo é desde uma bactéria até a constituição do ser humano. O ser humano é um ser vivo. Então a pergunta é: de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra já continha os elementos, os germes que aguardavam um momento favorável para desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que o mantinham afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Então nós falamos que desde a explosão da estrela, né, da supernova, forma-se então daquele material o Sol, do que resta da formação dali, por lei de gravidade, da gravidade, vai unindo e vai então formando a Terra, que está toda desorientada num sentido ao olhar humano, né, mas não ao olhar divino, e ela vai se aglomerando, vai unindo e vai formando o planeta que nós conhecemos como Terra, numa temperatura muito alta, que depois vai se resfriando e criando em torno as crostas, então, que seriam ali os primeiros indícios dos minerais, a primeira fase instituída na Terra. Diz, inclusive, que por milhões e milhões de anos a Terra então é bombardeada por cometas que traziam nos cometas células de vida, águas que continham bactérias, e milhões de anos tratando para que saísse da condição mineral e começasse a instituir então a vegetal, iniciando pelos oceanos, pelos mares. A vida, o grande útero, né? Útero da Terra sendo os mares, os oceanos. Então a resposta aqui, os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que o mantinham afastados. Existia uma força que separava então esses princípios orgânicos. Quando a força para, eles vão se reunir e formam os germes de todos os seres vivos. Os germes, os embriões, o estado primário das coisas. Mas não se desenvolvem, calma. Estes germes permanecem em estado latente e de inércia, parados, sem desenvolver, sem se elaborar, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie,
cada espécie terá o seu surto evolutivo. O exemplo da crisálida, da lagarta, que ela fica no casulo e demora um tempo a ela vir se tornar borboleta. Ou sementes que, às vezes, bem armazenadas, ou mesmo no solo, demora 100 anos ou mais para criar condições delas se elaborarem, para elas começarem então a romper com a casca, a semente, que se transforma numa árvore. Mas a árvore não é a semente, e a semente não é a árvore. Então, a semente dando condições. A própria lagarta. A lagarta se transforma e vira uma borboleta. A crisálida armazenando ela. Então, vamos lá, ó. Esses germes, esses embriões, o seu estado primitivo, permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício do surto de cada espécie. Cada espécie, então, tem o seu tempo do surto do aparecimento. Os seres de cada uma delas se reuniram e então se multiplicaram. A partir dessa união dos seres, por afinidade, por tipos, por espécie, eles se unem então naquilo que antes aparecia de forma espontânea ao início, no estado primitivo das coisas, agora então vão se multiplicar. Multiplicar naquilo que nós vamos ver um pouquinho mais à frente pela própria lei de reprodução. Continuamos na pergunta: onde estava o elemento orgânico antes da formação da Terra? Aonde estavam esses elementos que unidos, que traziam ali os germes da vida? Aonde eles estavam antes de formar a Terra? Resposta dos espíritos: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo globo. Para começar em existência nova em novo globo. Então eles já existiam, estavam em outros locais. Já existia. A química nos mostra, Kardec coloca como observação para nós, a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições requeridas. Ele vai trazer para nós, como nós já estudamos também, essa comparação de elementos inorgânicos com as questões orgânicas, que quando nós unimos elementos ali, formam então outras substâncias. Da mesma forma, os seres, cada espécie. Está colocando, ó, conforme cada espécie. Cada espécie precisa se unir com os elementos para que ela consiga se desenvolver. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Então vamos lá. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Vamos voltar de novo? Vamos aqui, ó. Onde estavam os elementos orgânicos? Nós já acabamos de falar. Em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas. De onde vieram os seres para a Terra, os seres vivos para a Terra? A Terra já continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Então vamos lá. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos que já existiam no espaço, no meio dos espíritos ou de outros planetas, que já estavam aqui, ó, contidos nos germes. A espécie humana. Então vamos lá. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim,
e veio ao seu tempo. Se desenvolveu quando criou condições para isso. Foi o que deu lugar a que se diz que os homens se formou do limbo da terra, do barro da terra. Deus cria o homem a partir do barro. O barro dos elementos orgânicos do globo terrestre. Aí os espíritos vão responder, do limbo da terra, com T minúsculo. Dizendo que nós somos constituídos também desses elementos orgânicos, encontrados na terra. Terra com água, barro. Por isso a Gênesis diz que nós viemos do limbo, que nós viemos do barro. Não da Terra como planeta Terra. Não é do limbo do planeta Terra. Nós viemos da constituição dos elementos básicos. Tanto que os elementos que nos formam, formam também o universo. Certo? Nós falamos da tabela periódica de todas lá as composições. O que nós temos na formação do nosso corpo, quais são os elementos químicos que compõem o nosso corpo, que também compõem a atmosfera do planeta, que também compõem os animais, que também compõem as plantas, que também compõem as pedras, mas cada um em porções diferentes. Nós trouxemos, inclusive, que quando muda-se os mesmos elementos, quando você muda a quantidade desses elementos, muda o resultado final. 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, água. Quando é 2 de hidrogênio com 2 de oxigênio, água oxigenada. Então, mudando, alterando, colocando mais ou menos elementos lá da tabela periódica, vamos pensar assim, nós vamos tendo resultados diferentes, corpos diferentes, estruturas diferentes. É o que os espíritos estão dizendo. Sim, a espécie humana também encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre e veio ao seu tempo, se desenvolveu ao seu tempo. Se os germes da espécie humana se encontravam entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Porque se no início teve a formação de forma espontânea, e nós falamos que o corpo, uma hipótese, e depois a própria ciência confirma que nós, a estrutura corporal, que nós, espíritos com E, utilizaram para poder fazer a interferência material, vivermos na matéria, foi a construção de um corpo tipo de um macaco, porque era a estrutura corporal que maior dinamismo permitiria do humano nas interações com a matéria, para poder agir, para poder movimentar, para poder agachar, para poder ouvir. O corpo do macaco já tinha elaborado um pouco para isso. Mas nós não podemos imaginar que nós somos a evolução do espírito macaco. Até porque espírito com E maiúsculo nós só somos quando entramos nós na classificação de ser vivo hominal. Inteligência. A partir do E maiúsculo, eu sou. Antes disso, não sou. Então, eu era um macaco? Não. Eu era um cachorro? Não. Eu era um gato? Não. Eu era uma samambaia? Não. Eu era um granito? Não. Não era. Eu sou a partir da questão 76. Vamos lá. Que definição se pode dar do espírito? Pode dizer-se que o espírito são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Nós vamos vindo como princípio espiritual
Em algum momento nessas transformações, nesses elementos, nessa união, nessa modificação, nós criamos então, o ambiente cria a condição do E maiúsculo, espírito, surgir. E por que Deus criaria um corpo exclusivo para o homem? Se havia ali um corpo material, está aqui, ó, fora do mundo material, o espírito vai precisar agora de algo material. Se o corpo, a estrutura corporal do macaco é adequada para nós iniciarmos, vamos iniciar por ela. Mas nós não éramos, antes de ser um espírito com E maiúsculo, nada no sentido de individualização, de inteligência, de moral. Não éramos. Vamos continuar então um pouquinho para a gente entender, para ver se a gente consegue sanar essa dúvida. Então, a 49. Se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Lembremos aqui que nós não tínhamos a genética desenvolvida. A genética ela surge em 1860 lá com Mendel fazendo os experimentos das ervilhas sobre hereditariedade. Então nós não tínhamos essa noção. Os espíritos começam a inserir nessa resposta muito superficial esse olhar da lei de reprodução, porque ainda tinha muito aos pensadores da época a teoria da geração espontânea. Imaginavam que seres vivos poderiam surgir de coisas inorgânicas, materiais. Como se tudo não tivesse, como se estivéssemos nós no meio de algo desgovernado. Não. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Ele volta a afirmar para nós que nós não temos ainda condições. Entretanto, pode dizer-se que o homem, uma vez espalhado pela terra... Então vamos lá. O homem, uma vez espalhado pela terra. Porque antes ele não era. O E maiúsculo antes não existia. O homem, uma vez espalhado na terra, ele começou como E maiúsculo a ser espalhado na terra. Agora, o homem, E maiúsculo, uma vez espalhado pela terra, absorve em si mesmo os elementos necessários à própria formação. Absorve em si mesmo. Então agora ele já absorveu os elementos necessários para a sua formação e agora ele pode transmitir aos outros através da lei de reprodução. No ser vivo, nessa espécie, o macho e a fêmea, agora eles conseguem também unir ali os elementos necessários para a sua formação e transmite segundo a lei de reprodução. O início do que seria as descobertas da própria genética. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. O mesmo se deu. O mesmo. Quer dizer que se manteve cada um na sua espécie. Porque se assim fosse, se nós fôssemos imaginar, vindos nós de animais, o macaco precisaria ter deixado de ser macaco. A espécie dos macacos precisariam ter virado a espécie dos homens. Nós vemos da construção dessa estruturação corporal, mas não sendo o animal. É o que ele está colocando. O mesmo se deu com os diferentes espécies dos seres vivos. Por reprodução, agora os macacos continuam sendo macacos. O cachorro continua sendo cachorro. O gato continua sendo gato. Porque eles já pegaram os elementos necessários, que estavam adormecidos entre os elementos orgânicos e agora espalhar-se de forma diferente. Então vamos avançando um pouquinho mais. Quando nós pensamos na pluralidade das existências, nós vamos pensar no progresso, nas transmigrações progressivas.
Então nós vamos avançar um pouco o livro dos Espíritos. Ó. Desde o início da sua formação, desde quando o Espírito virou Espírito com E maiúsculo, quando ele passou a ser, goza o Espírito de plenitude das suas faculdades? Ele vai ter as faculdades todas desenvolvidas? Então, olha que legal. O Espírito, ele vira a condição com E maiúsculo, mas ele não tem as suas faculdades todas desenvolvidas. Agora ele vai progredir, vai buscar o avanço dentro das suas faculdades. Então, desde que ele é formado, por que formado? Porque antes ele não estava na condição do E maiúsculo. Ele precisou de elementos, de condições, de climas, de cenário, precisou que tudo tivesse em acordo para que os elementos pudessem então interagir e ele estar na condição do E maiúsculo. Desde o início da sua formação, goza o Espírito de plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o Espírito, como para o homem, também há infância. Então o Espírito, ele inicia a sua jornada com E maiúsculo, gente. E maiúsculo é só quando eu estou no reino hominal, pois que para o Espírito, como para o homem, também há infância, fazendo uma comparação a nós encarnados. Nós nascemos e progredimos, aprendemos. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Quando? Lá nos primórdios, nós vivíamos apenas por instinto. Não tinha comunicação, tínhamos um corpo mais grosseiro. Quando nós começamos a usar a vestimenta estrutural, corporal, desenvolvida pelo reino animal do macaco. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. A origem começa como instinto. Aí muitos dizem, mas nós não fomos pedra? Não tem instinto na pedra. Nós não fomos planta? Não tem instinto na planta. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Quando ele está ao início, a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Quando ele está com o E maiúsculo, é quando o princípio espiritual ele é aurido e chega à condição, não que ele era pedra, que ele era planta, que ele era animal, ele chega pela união dos elementos, na condição de então encarnar na forma de homem humano. A inteligência começa agora a se desenvolver. A consciência de si mesmo, ele mal tem. Nós estamos falando do início, ainda lá, como os primitivos de fato. Vamos avançando então um pouquinho. Qual, questão 190, o estado da alma na sua primeira encarnação? O estado da alma. A alma, o que é a alma? O espírito encarnado. Não é isso? Livro dos Espíritos. O que é alma? O espírito com E maiúsculo encarnado. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Começou a ensaiar, se preparar para a vida. A primeira encarnação ele está se preparando para a vida. Então, quando a gente avança mais um pouquinho, ainda na segunda parte, aqui nós vamos entrar em um ponto importante, que vai adentrar a uma questão que muitas vezes nos dá um entendimento diferente.
vai trabalhar o mundo dos espíritos, né? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a ação dos espíritos sobre fenômenos da natureza. Vamos lá. Questão 540. O espírito que exerce ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? Vamos ver a resposta, porque a resposta muitas vezes nos traz dúvidas. Uns sim, outros não. Calma que nós vamos chegar ao ponto que nós queremos analisar. Estabeleçamos uma comparação. Aqui é o problema. Criemos uma comparação, ele está falando. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Ele está falando sobre as intervenções que vai tendo, então, sobre os espíritos, né, influenciando e operando nos fenômenos que nós vamos chamar de fenômenos da natureza. Será que não seriam necessárias, então, essas algas, esses outros reinos, esses outros seres vivos? Todo mundo tem a sua importância. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos com E maiúsculo, mais atrasados, oferecem utilidade ao conjunto. Todos os espíritos, seja mais evoluídos ou menos, todos eles trazem a sua utilidade, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio. Eles vão atuando, então, em certos fenômenos de que inconscientes se constituem os agentes. Lá no início, como que eles iniciam? De forma instintiva. Eles vão agindo, eles são menos atrasados, a inteligência começa a desabrochar, então eles estão ensaiando aqui, ensaiando para a vida. Enquanto ensaiam para a vida, vamos voltar aqui, a inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então nós estamos fazendo esse link aqui, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, então primeiramente eles fazem, por instinto. Mais tarde, o espírito. Como começa então a jornada da vida no E maiúsculo? Nós. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, então, olha só, o Ezinho maiúsculo, ele primeiro vai começar ali a executar, sem ter consciência, pelo instinto. O instinto vai levar nós ao próprio instinto da caça, da reprodução, nós nem sabemos, nos proteger, não, nós agimos instintivamente. Mais tarde a gente começa a usar a inteligência, não é? E aí vai avançando, daqui a pouco vai dirigindo outros seres, dirigindo coisas do mundo material, vai entendendo a nossa relação. O espírito E maiúsculo, ele vai se desenvolvendo. Nós começamos assim e vamos nos desenvolvendo. Como? Nós começamos primeiramente executando. Pedra não executa. Certo? Depois podemos dirigir as do mundo corporal. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Nós já vamos voltar aí. Admirável, então vamos lá, aqui,
admirável lei de harmonia que o nosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então nós temos aqui um outro ponto, ó. Um E minúsculo. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, desde o mais insignificante até o mais significante, tudo começa pelo insignificante. Porque começa da onde? Da criação de Deus, como um princípio espiritual, como um princípio material. Todos nós começamos com um princípio espiritual, mas não quer dizer que fomos o que ele foi passando. Nós somos nos preparando à condição do E maiúsculo. Então, tudo vai se encadeando para esse mesmo meio. Admirável lei de harmonia. Há uma harmonia nessa lei divina, que o nosso acanhado espírito, ou seja, o princípio espiritual, não pode aprender em seu conjunto. Quer dizer que quando eu era E minúsculo, eu estava em conjunto, eu não era. Eu não tinha individualidade. Então eu não era. Eu não fui. Eu passo a ser com o E maiúsculo. Ainda que eu tenha passado todas as fases, etapas, ainda que eu tenha estagiado, ainda que eu tenha... Eu não era. Porque enquanto com E minúsculo, eu era conjunto e não individualidade. Eu não tinha inteligência para compreender a harmonia. Eu ainda nem executava. Vamos avançando um pouquinho. Aí nós entramos aqui na questão, então, ainda na segunda parte, né, do mundo dos espíritos, que vai trabalhar dos 3 reinos. Dos reinos, o reino mineral e a planta, especificamente aqui. Os 3 reinos é mineral, vegetal e animal, né? Mas em específico aqui fala dos minerais e das plantas. Então Kardec vai perguntar aos espíritos: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana formam uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Os espíritos vão dizer então: todas são boas conforme o ponto de vista. Conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Então está dizendo de corpos materiais. Há aqueles orgânicos e os inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidente 4 graus. Do ponto de vista moral. Esses 4 graus, ele coloca aqui, ó, apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. Então, cada um dessas etapas, dessas divisões, traz um aspecto moral diferente. Não da moralidade que nós conhecemos na questão humana. E vai falar, olha, entre esses reinos, quando o limite de um é o limite do outro. Está muito estreito ali, muito estreito. Está determinado, mas parece quase se confundir. Tanto que eu olho o homem e às vezes eu confundo ele com o macaco. Porque há homens tão agressivos e tão selvagens quanto. A matéria inerte que constitui o reino mineral. Então, olha o que o espírito, o princípio inteligente, o exinho minúsculo, o princípio inteligente, o princípio espiritual, ele vai aprender. Até então nós estarmos na condição do E maiúsculo, nós vamos aprendendo aqui também. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. A matéria inerte, uma pedra, só tem força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, ou seja, pega tudo que aprendeu
ali no reino mineral e vamos ver uma elaboração do vegetal. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, além da força mecânica, as plantas trazem ainda vitalidade. Elas nascem, elas morrem, não é? Tá bom. Os animais, também compostos de matéria inerte, vindo do mineral, olhando do que o mineral tem, igualmente dotado de vitalidade, que é o que o vegetal também possui. Possui, além disso, uma espécie de inteligência instintiva. Calma lá. Não é o começo da inteligência que a gente age ainda de modo instintivo. Não. Não é isso. É uma inteligência instintiva, que não é inteligência. São feitos atos, são gravados ali etapas. A gente olha um animal e fala, mas o animal aprende. Ele grava. Ah, mas tem a inteligência de um animal. É instintiva. É o instinto fazendo isso. Não é inteligência como nós olhamos nos seres humanos, senão eles tinham já desenvolvido a espécie e não mais seriam o que são. Mas golfinho é tão inteligente? É, mas não é como a inteligência do ser humano. Senão, já teria desenvolvido pela seleção natural e o golfinho tinha virado humano. Não mais existiria golfinhos, porque ele auriria nele mesmo os elementos necessários e multiplicaria pela reprodução, como nós já falamos nas questões anteriores. Tudo bem? Ele continua no seu reino, limitada e consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, então, limitado, a inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de sua individualidade. Certo? Sim. O homem tem tudo o que há na planta e nos animais. Domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então nós percebemos o que cada reino fornece, o que cada reino está desenvolvendo, o que cada reino traz na sua função. Que nós não podemos imaginar que não há limites. Ele diz, há limites. Aqui, ó. Está aqui, ó. Esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos limites. Parece, mas não confunde. São coisas diferentes. Então vamos olhar pelo vegetal. A questão 586. Tem as plantas consciências de que existem? Eu tenho consciência que eu existo. A planta tem consciência? Resposta dos espíritos: não, pois não pensam, só tem vida orgânica. Então o que elas fazem? Não pensam, atributo do espírito. Evolução em 2 mundos, nós vamos cair lá no corpo mental, que processa o pensamento. Que só quando estamos com o E maiúsculo, encarnado ou desencarnados, vamos ter. Não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Agora nós vamos trazer, comparando os 3 reinos, os animais e o homem. Lembra que há sempre um limite, que parece não ter, mas tem, entre os reinos. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação entre aquele e este, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Porque se eu comparar um golfinho com os
primeiros lá, os primatas ainda, os iniciais, digamos assim, os primórdios da evolução humana, no estado primitivo, o golfinho é mais inteligente do que eles. Bom, se fosse só o desenvolver da inteligência, então o golfinho já seria, com E maiúsculo, humano. Se, pelo que toca à inteligência, nós queremos comparar o homem e o animal, será que só essa linha basta? Ou será que há reinos diferentes? A esse respeito, é completo o desacordo entre vossos filósofos. Cada um pensa uma coisa na questão da própria filosofia. Agora já mudou, né? Porque já avançou a ciência, já começa a entender um pouco mais, até pela evolução das espécies de Charles Darwin. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte. Então vamos de novo aqui, ó. Querem uns, os espíritos estão dizendo, que o homem seja um animal e o outro que o animal seja um homem. Vamos colocar aqui, ó. Estão todos errados. Estão todos errados. Porque o homem é homem, animal é animal. Pensava até na metapsicose que pudesse o homem morrer e vir como animal depois. Não, o homem é homem e animal é animal. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Muito alto para nós, como um modelo para nós, Jesus. Elevou-se muito alto. Chegou à condição, né, angelical, crística, espíritos puros, superior, puros, angelicais, crísticos. Para nós, Jesus está muito alto. Mas o homem, o E maiúsculo, é um ser à parte, que desce muito baixo, vem dos estados primitivos, para poder evoluir. Evoluir o quê? A sua inteligência, a consciência, a moral, a definição do bem e do mal. É um ser à parte. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotados do que muitos deles. Se nós pegarmos o físico, o nosso físico, a estrutura corporal, ela já ficou mais elaborada, mais sutil. Vamos pensar no corpo do macaco. É mais grosseiro, mais resistente, mais pelo para aguentar as temperaturas, as oscilações da temperatura. Os operários, eles vão criando condições melhores e vão ganhando ferramentas melhores. Os nossos corpos também vão evoluindo. Seleção natural das espécies. Um corpo que melhor se adaptou vai reproduzir com outro corpo que também melhor se adaptou, vai unir, criar um ajuste, uma melhora naquela espécie. Seleção natural das espécies. A ciência também já trouxe isso. Como acontece com os coelhos, como acontece com os cavalos, como acontece com o gato, como acontece com o cachorro, como acontece com o elefante, como acontece com o macaco, como acontece seleção natural das espécies. Como um enxerto, eu pego uma árvore, eu enxerto uma outra espécie, surge uma terceira espécie melhor. Deixou de ser árvore? Não. Deixou de ser vegetal? Não. Continua sendo. Mas antes ele era semente. Ah, pois bem, era semente. Por que não enxerta semente no tronco, enxerta outro tronco? Porque a árvore não era a semente. E a semente não era a árvore. Então, pelo físico, é como se os animais fossem até mais bem dotados do que os homens. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado, a natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação das suas necessidades, para a sua conservação. Então, a natureza deu tudo. Seu corpo se destrói como dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender.
porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos situais abaixo dos brutos, não sabeis distinguirdes deles? Então há uma diferença entre os homens e os animais. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar. Faculdade de pensar. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar. Pensar em Deus? Pensar em Deus, mas de pensar. De pensar. Então o homem, reconhecer o homem pela faculdade de pensar. Aí nós vamos voltar aqui, ó. Que definição se pode dar dos espíritos com E maiúsculo? Seres inteligentes da criação, que têm condição de pensar. Quando nós colocamos aqui e nós definimos olhando para os reinos, aqui ele vai deixar muito claro que o pensar só ao homem. O homem tem tudo que há na planta, tudo, a consciência, percepção material e inteligência, ó, pensar, uma inteligência. O homem. Então vamos lá, vamos continuar. Pode-se dizer que os animais só trabalham por instintos? Ainda aí há um sistema. Então olha o instinto do animal, não é inteligência elaborada. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É inteligência, porém limitada. É o princípio da inteligência. Traz uma inteligência limitada. Nós, seres humanos, não temos inteligência limitada. Nós não temos. Se nós lembrarmos ou analisarmos a própria neuroplasticidade, qual é o limite do cérebro? Não há limite. Não é limitado. Então, na nossa espécie, a inteligência não é limitada. A neuroplasticidade já nos trouxe isso. Gozam de livre-arbítrio os animais, questão 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos. Os animais não são simples máquinas, então tá tudo bem. A gente vê que tem hora que ele deita, tem hora que ele dorme, tem hora que ele vai comer. O animal não é máquina. Os animais não são simples máquinas, como supões. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pela sua necessidade e não pode comparar a dos homens. Sendo bem inferior a este, não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. A liberdade que eles possuem estão restritas à vida material e não à vida do espírito. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Conserva a sua individualidade quanto à consciência do ser, eu, não. Então ele tem consciência? Não. Ele é um ser individual? É, mas com consciência? Não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente, adormecida, parada. Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva, vão progredindo, avançando? Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Então aqui nós temos que pensar, há então locais, há mundos em que os homens são mais avançados. E os animais também são. Há animais que a gente vai olhar e falar, mas é mais avançado que nós. Mas ainda é animal. Então ele não teria que ter virado humano, porque se ele é mais inteligente que eu, desenvolve, parece. Os limites parecem se cruzar. Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são.
não deixar de ser animais ali. Dispõem de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem. Sempre, porém, inferiores ao homem. E se lhe acham submetidos, tendo neles um homem servidor inteligente. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Então está colocando que os animais estão subordinados à responsabilidade do homem e guiados pelo homem. O que eles não poderiam fazer então? Não é? Se os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem nos mundos superiores, forem sempre inferiores ao homem, então Deus terá criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista e de progresso que todas as suas obras revelam, não é? Aí os espíritos vão dizer: tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Porque se eu penso no animal sendo animal sempre, o animal, né? A espécie animal, parece que Deus criou criaturas para serem inferiores. Mas parece que as algas também não têm utilidade nenhuma, vão ser sempre isso. Parece que o reino mineral também não serve para nada. Bom, nós estamos em cima dele para começar por aí. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no estado atual, nunca chegará a compreender. No estado atual, nunca chegará a compreender. Pode ser que em outro estado, mais adiantado, a gente compreenda. Agora não. Por um esforço da inteligência, inteligência, atributo do espírito com E maiúsculo, pode entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Então, o que impede a gente de compreender ou de entender as obras de Deus? O nosso orgulho e a nossa ignorância. Até lá, suas ideias restritas lhe fazem observar as coisas de um mesquinho e acanhado prisma. Sabeis não ser possível que Deus lhes constriga e que na natureza tudo se harmoniza mediante as leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixa de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então há uma inteligência, sabedoria do Criador. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá? A inteligência, Kardec pergunta então aqui, é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma do animal e do homem? Os dois trazem inteligência. Os espíritos vão dizer. Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. Então há diferença. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. O que é a moral? Condição de determinar entre o bem e o mal, de compreender, estar em concordância com a lei de Deus. Então há uma diferença nessa inteligência. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial que são dotados? Da onde vem então o princípio inteligente que forma a alma, que não é a alma como a nossa, a alma de natureza especial que são dotados os animais do elemento inteligente do universo? Só há dois elementos que são material e espiritual. O corpo do animal é material. Há uma alma do animal, se assim nós quisermos dizer, que vem do elemento inteligente do universo, que junta com alguns elementos e forma então essa alma animal, dá essa condição.
Então emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Vem do mesmo princípio. Mas espera um pouquinho. Se nós falamos que você traz os elementos, tabela periódica, os elementos simples. E quando você vai unindo, você forma outros elementos compostos. Então, vem do mesmo princípio? Sim, porque na estrutura de criação do universo há Deus no topo. Princípio espiritual é inteligente, princípio material. Eu, embora tenha um corpo material, não sou material. Eu sou um ser espiritual. Então, se eu pego o ser espiritual e vou retornando, eu vou chegar até o princípio inteligente, o princípio espiritual. Então, resposta dos espíritos, sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Então, a constituição dessa inteligência do homem passa por elaborações, por uniões, por elementos, por condições diferentes do que do animal. Então essa questão aqui é uma questão também muito importante, a questão 607, que às vezes nos traz ali algumas dúvidas, né? Disseste que o estado da alma do homem, a alma do homem é o espírito com E maiúsculo encarnado. Então, o E maiúsculo, ele está falando, né? Disseste que o E maiúsculo, na sua origem, corresponde ao estado de infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito, esta primeira fase do seu desenvolvimento. A primeira fase, ele está falando, vamos voltar lá, ó. O estado da alma do homem, a alma do homem, não é do animal, do homem, a sua origem, quando se origina, corresponde ao estado de infância na vida corporal. É o início, vamos comparar a nossa infância, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. A inteligência só desabrochou, mas ainda tem que desenvolver. Onde passa o espírito, E com E maiúsculo, ó, espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento? Primeira fase. Ele não estava desenvolvendo no mineral? Ele não estava desenvolvendo no vegetal? Ele não estava desenvolvendo no animal? Aonde ele passa a sua primeira fase do seu desenvolvimento? Aqui, gente, ó, a primeira fase. Primeira fase. Primeira é a primeira. Numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Vamos lá então. As primeiras fases, ele estava numa série de existência. Ele existia. Antes, precedia então o período que chamava de humanidade. Ele precedia numa série de existência. Vamos voltar um pouquinho então? Vamos lá, ó. Aqui. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra já continha os germes que aguardavam o momento favorável ao seu desenvolvimento. Já estavam aí. Acompanhando todas as fases da Terra. Desde a construção inicial, da condição inicial, do mineral, depois do vegetal. Mas estavam aonde? De formas latentes. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação? Nós estamos falando já na formação. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo? Sim, e veio desabrochar ao seu tempo. Foi o que deu lugar ao que disseste que o homem se formou do limo da terra. Então vamos voltando agora na questão 607. Está aqui, ó. Aonde ele estava?
numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Eles já existiam, já estavam aí. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Já não dissemos que tudo na natureza em cadeia tendem para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório, está preparando para ser mas não é. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Se torna espírito. Antes não era. Então eu não era pedra, vegetal ou animal. Antes não era. Ele então cria, nesse estado da germinação, ele cria, por efeito, ele entra então no período humano, começando a ter consciência. Ele começa a ter consciência do bem e do mal. Lembra da questão moral? O que é a moral? Acho que é a questão 636 do Livro dos Espíritos. Distinguir entre o bem e o mal. Distinguir o bem e o mal. Aqui, moral. Capacidade moral. E a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência. O ser humano, ele vai também, o esão maiúsculo, ele vai se desenvolvendo. Ele segue então da fase da infância, segue para a adolescência, vindo depois a juventude e a madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário, tudo se ajuda, tudo contribui, tudo tem o seu papel, tudo tem a sua função. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, seria blasfemar da sua vontade, que se entende por sobre todas as suas criaturas. E aí ele vai perguntar a Kardec mais uma vez então, esse período humano principia na Terra. Agora a Terra é com T maiúsculo. Quantos anos tem a Terra, gente? Então, esse período humano iniciou na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Porque a Terra já não é mais primitiva há muito tempo. Então, aonde vai começar? Nos estados primitivos, na formação dos globos, passando pela etapa do mineral, depois o surgimento do vegetal, depois do animal, até a constituição humana. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Porque se fosse para ele ser os reinos, ele ia nascer agora no fundo do mar. Ele ia nascer como uma pedra. Depois ele ia nascer no fundo do mar, aqui na Terra. Depois ele ia vir como um animal. E depois ele encarnava e virava humano. Não é. Porque senão a gente está achando que Deus está criando, e Ele está criando, e Ele está mandando criaturas para a Terra.
a Terra como o centro do universo. Não. O heliocentrismo já disse que não. Então ele está mandando para condições ainda iniciais. A Terra não fornece mais essas condições, porque já passou para a etapa desses reinos de desenvolvimento, já desenvolveu os reinos que o Espírito, com E minúsculo, princípio inteligente ou princípio espiritual, precisava passar para aprender. O período humano começa, não como encarnado, não como sendo. O período humano começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, com E maiúsculo, esteja apto a viver na Terra desde o início do seu período humano. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Uma exceção. Por algum motivo, uma exceção. Não é a regra. Então vamos lá. Pode suceder que um espírito esteja apto a viver na Terra desde o início do seu período humano. Não é frequente o caso, constitui apenas uma exceção. O espírito do homem, questão 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência da sua existência anterior ao período humano. Eu consigo, vamos imaginar uma regressão. Eu consigo voltar até quando eu era animal? Não, porque eu não era. Não, pois não é desse período que começa a vida do espírito. Não é. A vida do espírito começa quando ele se torna E maiúsculo, na condição do E maiúsculo. Difícil é mesmo que se lembre da sua primeira existência humana, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque o espírito dizem que não sabem como começar. Então, não, o espírito do homem tem após a sua morte consciência da sua existência antes do período humano? Não, pois não é desse período que começa a vida do espírito. De individualidade, de inteligência, de consciência, não é. Questão 610. Ter-se-ão desse modo enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação. Aqueles que disseram, os espíritos com E maiúsculo, os espíritos superiores, que disseram que o homem constituía um ser à parte na ordem da criação, eles cometeram um engano? Não, mas a questão não foi desenvolvida. Não cometeram engano, só não desenvolveram. Ademais, há coisas que só a seu tempo poderão ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outros destinos. O homem, o E maiúsculo, encarnado ou desencarnado, é, com efeito, um ser à parte, visto que possui faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. O homem tem outro destino. A espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Por quê? Ver Deus face a face, não como homem, gente? Não na condição de Deus homem, não isso, mas de compreender Deus de fato, de conhecer Deus, somente no desenvolvimento da moral, que é uma condição do ser vivo homem, E maiúsculo. Por isso colocar a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então nós temos aqui Chico Xavier pede licença. E no capítulo 18 nós temos
um título, né, um texto de Emmanuel, e nós temos no mesmo capítulo um outro título de Irmão Saulo. Vamos entender. Então, está errado o que Emmanuel trouxe, o que o Irmão Saulo trouxe, está errado a psicografia do Chico? Vamos entender aqui, ó. Sempre que tentados a desertar de servir, alegando falhas e imperfeições, convém observar as lições lógicas da natureza, que encontra no trabalho o seu próprio caminho de evolução e aprimoramento. Se a semente desistisse de germinar, a face do claustro de barro que a constrange não forneceria o fruto que alimenta o homem e tanto melhor produz, mais atenção recebe o pomicultor. Se a roseira deliberasse reter as próprias flores em virtude dos espinhos que lhe escravaram no corpo, não dariam as rosas que embelezaram a vida, e tanto melhor produz, mais amplo cuidado recebe do jardim. Se a fonte recusasse beneficiar o solo, porque seja obrigada a transitar sobre o leito de pedra e lama, e assim vai. Se o metal resolvesse frustrar a sua própria utilidade para não suportar o cadinho fervente, se o animal teimasse indefinidamente em recusar a própria domesticação, alegando a extrema agressividade em que ainda se vê, e assim por diante. Então, ele está trazendo a sequência de continuidade, um ajudando o outro, todo mundo que está produzindo sendo útil para o outro, né? Esse é o olhar das espécies mesmo, tanto que ele trouxe o metal, ele trouxe o animal, ele falou do vegetal, todos ali cedendo, fazendo o seu papel, a sua função. É assim por diante que todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em desenvolvimento na Terra, nos achamos por agora muito longe da condição de angelitude. Quando nós olhamos na condição de angelitude, nós ainda temos que nos tornar espíritos puros, né? Temos que tornar bons primeiros, né? Perfeitos. Nós temos que depois alcançar a angelitude, né? Porque a gente olhar para Cristo, então está longe. Enquanto que os elementos outros da natureza se encontram ainda infinitamente distante da condição humana. A gente precisa trazer atenção a algumas palavras. Os elementos da natureza. Vamos voltar à tabela periódica? A união deles vão formando os seres compostos. Quando nós pensamos na construção, na criação, nós vamos ter dois princípios, material e espiritual, ezinho menor ou ezinho maior. Todos esses elementos nós encontramos na natureza, na formação do planeta, já tinha na forma de germe esses elementos, orgânicos, inorgânicos, os elementos simples. Seja oxigênio, carbono, azul, enfim, todos os elementos constituem inclusive a nós mesmos, né? Então, ele está dizendo, nós espíritos com E maiúsculo, nós estamos muito distantes de chegar à angelitude, que é o estado de perfeição pelo qual Deus nos colocou a caminhar. E os elementos da natureza, puros, simples, os elementos, se encontram ainda infinitamente distantes da condição humana. Os elementos, porque se eles se unirem, se eles acharem o ponto ideal, a condição ideal, eles chegam. Se a união o levar a isso, porque lembra que todo mundo saiu do princípio material, quanto à questão material, e do princípio espiritual, ou princípio inteligente, quanto olhando pelo aspecto do espírito. E minúsculo. Sem dúvida, por dispormos da razão, temos o dever de melhorar-nos constantemente. Então, já que nós temos a razão, já que nós estamos no estado do E maiúsculo, mas não nos será lícito alegar defeitos e incipiência para fugir à colaboração no levantamento do bem de todos, de vez que é justamente pelo proveito de nossa vida que somos observados ou valorizados na vida
superior. Amemos assim, em nosso próprio trabalho, o dissolvente de toda sombra que ainda se nos agregue ao domínio da alma humana. E estejamos convencidos de que em todos os distritos do universo, os distritos, departamentos, todas as espécies, todos os setores, todas as divisões do universo, a perfeição é a finalidade para todas as criaturas. Então vamos lá. A perfeição é a finalidade para todas as criaturas e para todas as coisas. Entretanto, para a necessária concessão disso, o trabalho é um processo imprescindível. Tá. Aonde nós vamos conseguir atingir o estado de perfeição que Deus nos coloca? Na condição humana. A perfeição é a finalidade para todas as criaturas. Todas as criaturas. Nós éramos quando nós passamos a ser quando nós viramos E maiúsculo. Antes disso, nós éramos tudo E minúsculo. Por tudo que nós passamos como E minúsculo. Não éramos. Nós passamos a ser quando viramos E maiúsculo. Então, a perfeição é a finalidade de tudo. Tudo, o princípio espiritual, ele vai tender à perfeição. Mas ele não vai ser no meio o que ele está passando. Os elementos, ele colocou no começo para nós aqui, ó, os elementos outros se encontram ainda muito distantes da condição, da combinação para ser humano, para estar na forma humana. Não que vai ser uma sucessão, você pedra, você vegetal, você animal. Não. Por isso ele diz, todas as coisas que vêm do princípio inteligente, ele vai caminhar para a perfeição. Ele precisa. Mas enquanto ele não vira E maiúsculo, é o que os espíritos disseram. Para nós humanos não são nada. Para eles são alguma coisa. Mas não é. Que nós só vamos ser a partir do E maiúsculo. Então, eu era antes? Não era. Alguma coisa vai ter que vir por sucessão, unindo os elementos, a dar condição do E maiúsculo. E aí o E maiúsculo vai caminhar ao progresso da perfeição. E essa outra mensagem. Então, tá certo o que Emmanuel colocou? Lógico que tá, de acordo com Kardec e de acordo com a ciência. Kardec, ciência. Olha que loucura, uma estrela explode, vira supernova. A supernova se transforma no quê? Num sol. O sol que sobra vira terra. As coisas vão, os elementos vão juntando, unindo pelas leis do universo e vão dando condições. E quando a terra explodir, porque o sol vai explodir, vai transformando outros, esses elementos vai gerando. E o ser espiritual, o princípio espiritual também. Mas antes não é. Porque ele só vira quando virar o E maiúsculo. Então eu não era antes, eu só sou a partir do E maiúsculo. Sucessão das coisas e dos seres. Irmão Saulo, o trabalho é o propulsor da evolução. Ué, o trabalho. Tudo trabalha, diz Emmanuel. Em O Livro dos Espíritos encontramos a lei do trabalho, que mereceu um capítulo especial. E a tese é a mesma dessa sua mensagem. Em correlação com a doutrina espírita, podemos encontrar várias teorias filosóficas. Lembremos-nos de Bergson e a teoria do elan vital. A vida infiltrando-se na matéria, dominando-a e criando as coisas e os seres. Mas lembremos-nos também de Dewey e da sua teoria experimental universal. Tudo é experiência, pois há um princípio vital em todas as coisas da natureza. A própria dialética de Hegel e de sua derivação materialista correspondem à teoria espírita do trabalho universal. Quando Emmanuel estabelece, então aqui, relação entre a semente, a roseira, a fonte,
o metal e o animal não estão fazendo apenas comparações ou figuras, mas ilustrando com o seu exemplo natural o princípio espírita da evolução. Aí nós vamos lembrar o que é trabalho. Define-se trabalho por qualquer ocupação útil. Todos os seres trazem a sua utilidade. E ele vai trazendo a evolução, o princípio da evolução, princípio espírita da evolução. É a evolução mesmo. Do princípio inteligente, do princípio material. Que Deus, princípio inteligente, princípio material, evolução. Tá certo, tá tudo certo. Na pergunta 540, que foi a questão que nós já fizemos, de O Livro dos Espíritos, encontramos na resposta dada pelos Espíritos essa afirmação eloquente. Tudo se encaixa na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também já foi átomo. Átomo. Quer dizer que o meu espírito com E maiúsculo, ele, entre aspas, já foi E minúsculo? Já foi. Ele vem daí, porque tudo deriva daí. Mas não necessariamente eu fui tudo que eu passei no meio dele. Ele continuou como E minúsculo, até virar E maiúsculo. Individualizado, com consciência, como agora sou eu. Por isso que ele vai trazer agora, e Leon Denis ensina, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. A alma, a inteligência, a consciência. Ele está falando isso. O estado de consciência, de inteligência. Já estava lá. Lógico que estava lá, adormecido como germe. Não falamos nisso? Desde a formação da Terra, já estava lá. Ele só vai acordar no homem. Só vai acordar na condição humana. Alguns espíritas não aceitam o conceito de evolução em toda a sua amplitude e procuram por várias formas modificá-lo. Emmanuel nos traz, porém, constantemente, através da sua mensagem, oportunos esclarecimentos a respeito. Somos ainda muito pequeninos para abarcar em nossa visão mental toda a concepção espírita do universo. Note-se o tópico da mensagem em questão, no qual ele nos coloca em ascensão da condição humana para a angelitude. Mas não se esqueça de advertir que os outros elementos da natureza se encontram ainda infinitamente distantes da condição humana. Então vamos lá. Nota-se, observa o tópico da mensagem em questão, no que ele, Emmanuel, nos coloca em ascensão da condição humana para a angelitude. Ascensão humana para a angelitude. Mas não se esqueça, não esquece de advertir que os outros elementos, opa, tabela periódica, os elementos simples, elementos compostos, dando condição, formando, elaborando, os outros elementos da natureza se encontram ainda infinitamente distantes da condição humana. Não é que está vindo sendo pedra, sendo planta, sendo animal. Os elementos estão infinitamente distantes de chegarem à condição humana, de desabrochar o estado latente do embriãozinho ali humana, do germe ainda, que já tinha antes, que já existia antes. E é precisamente por causa dessa relação constante das coisas. Então nós estamos em constante relação, isso é verdade. E é precisamente por causa dessas relações constantes das coisas e dos seres que podemos comparar a luta do homem para a transcendência com a luta da semente para germinar. De novo, a semente não é a árvore.
É então legítima esta comparação e ao mesmo tempo tão elucidativa que o próprio Cristo a usou na pregação da Boa Nova, como vemos na parábola do semeador. Somos sementes espirituais, sem dúvida. Sementes espirituais. Vamos fazer analogia? Princípio inteligente é o E maiúsculo. Então, a semente espiritual vira E maiúsculo. A semente normal vira árvore. A semente não é árvore? A árvore não é semente? Não! E como as sementes materiais, temos de trabalhar no seio da matéria para que o plano de vida divino encerrado em nós se atualize na germinação e no desenvolvimento do nosso espírito. Então, olha que bonito. E como as sementes materiais, temos que trabalhar no seio da matéria. Aonde a semente trabalha? Na matéria, dentro. Nós temos que trabalhar onde? No corpo. Seja no corpo do macaco, seja onde for. Na estrutura orgânica, óssea, né? Estrutural do macaco, seja onde for. Que hoje é o nosso corpo, né? Então, já viemos evoluindo esse corpo aqui, né? Certo? Temos que trabalhar no seio da matéria, no mundo material, para que o plano divino encerrado em nós. Então não tem uma espécie além da nossa, mais elaborada do que a nossa. Não, encerra em nós a espécie humana, encerra em nós, se atualize na germinação e no desenvolvimento do nosso espírito. A semente desabrocha e dá condição para que aquilo que está dentro dela possa ter relação com a matéria e ela se desenvolve. É assim que surge o E maiúsculo e nós vamos buscar evoluir, crescer, desenvolver. Então não tenhamos dúvida, nós não fomos pedra, não fomos vegetal, nós não fomos animal. Nós começamos a ser E maiúsculo. E maiúsculo. E valorizemos todos os estágios anteriores, todos os seres anteriores, porque nós somos os últimos seres a estar estagiando aqui, nesse sentido humano, porque a pedra, muito mais tempo do que nós, os vegetais, muito mais do que nós, os animais também. Todos eles, todas as espécies, criando condições para que nós pudéssemos então germinar o E maiúsculo. Não é um aprendizado tão simples, tão fácil. Às vezes a gente ainda confunde, mas é nessa tentativa aqui que eu tentei trazer para vocês e espero que a gente tenha conseguido deixar um pouquinho mais claro e que as nossas observações também tenham sido corretas e exatas, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo no coração, fiquem com Deus.